um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você, basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução, juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5:02, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Programa Hora do Trabalhador, terça-feira, dia 25 de setembro, programa especial. Estamos recebendo hoje em Limeira o candidato à presidência da República, João Vicente Goulart, candidato pelo PPL, Partido Pátria Livre. E a programação é que ele venha ao programa. A gente ainda está negociando com a agenda dele. Logo após o programa, ele vai para um bate-papo com os estudantes, professores e toda a comunidade. O bate-papo é aberto a todo mundo que quiser participar na Unicamp, na FCA Unicamp. Isso às 7h30 da noite. Por isso, a gente está tentando que ele venha ao programa. Estamos aguardando a resposta da assessoria do João Vicente Goulart. E se ele não vir, nós temos uma mesa aqui repleta de companheiros para debater os assuntos das categorias de trabalhadores de Limeira. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e Região e também presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Arthur Bueno Júnior. O presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de São Paulo, Reginaldo Arantes, e
o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias das Joias de Limeira, sindicato que caminha para se oficializar muito provavelmente em 2019, dando um alento para essa grande categoria no município que hoje está a Deus dará. Carlos Solano. Esses três vão debater com a gente assuntos da atualidade, vamos debater o projeto de ampliação do comércio, foi aprovado ontem na Câmara de Limeira. Graças à intervenção dos sindicatos, o projeto não vai prejudicar você, trabalhador. Olha só, presta atenção no trabalho que foi feito pelos sindicatos de Limeira, os sindicatos ligados ao STL, em prol do trabalhador. O risco que o trabalhador do comércio de Limeira correu com o projeto de um vereador e o trabalho feito, o trabalho político, o trabalho de intercessão política feito pelos sindicatos e pela USTL garantiu o respeito ao direito dos trabalhadores do comércio de Limeira. Arthur Bueno Júnior, muito boa tarde. Boa tarde André, boa tarde Reginaldo, Solano, boa tarde a todos que nos acompanham aí. Realmente, né, André, eu acho que ontem meio que foi uma surpresa, primeiro foi uma surpresa para a USTL, para os sindicatos da USTL, para o Sinecol também, a informação de que o projeto iria ontem para pauta, para votação, né? Isso mostra o total despreparo do vereador, a falta de diálogo do vereador Wagner, sim, no sentido de buscar um entendimento com relação à ampliação do horário do comércio, das lojas, né? O que para nós é importante, né? Nós aqui não somos contra. Eu inclusive falei aqui, eu sou a favor que as lojas, o mercado abre 24 horas. 24 horas pode abrir, né? Turno de 6 horas de trabalho, gera emprego. Agora você tem que ter um mínimo de regramento, né? De regras, coisa que o projeto não trazia, né? Tanto que o projeto original, ele foi dado pela inconstitucionalidade, né? Sim. A Câmara, o próprio jurídico da Câmara deu inconstitucionalidade. Aí ele apresentou um substitutivo. Mesmo o substitutivo não tinha garantias de que haveria um regramento, a participação dos sindicatos na autorização, né, para as empresas trabalharem em um horário estendido, né, domingo, feriado. E aí nós enviamos ofício para os vereadores, contactamos alguns vereadores e foi apresentada uma emenda ao substitutivo, aonde garante aí sim agora tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva no caso com o sindicato da categoria, no caso o sindicato dos comerciários, né? E é isso que nós queríamos, né? Não é nada mais do que isso, no sentido de garantir uma negociação, porque cada caso é um caso, né? Você pode pegar um supermercado, um mercado, um mini mercado, que tenha numa região que tenha, sei lá, transporte público e na outra não tenha, né? Numa outra região que tenha creche, né? E a outra região tenha ou não tenha, entendeu? Agora, esse é um problemão que está no colo da prefeitura também, né? Porque o que passa a se cobrar agora é toda uma assistência para essas trabalhadoras. Aparelhos públicos. Aparelhos públicos, questão de segurança. Então eu acho que agora tem um abacaxizão aí para ser descascado, né? Até a própria Avenida Costa Silva ali, que é o polo do comércio, né, de joias, sim, e folhados, né? A gente sabe ali que não é preparado. O Solano sabe também melhor do que eu, é do segmento, não é do comércio, mas é do segmento. Mas a gente sabe que não está preparado ali. Falam tanto em Limeira ser uma cidade turística, um polo turístico assim, do setor de joias e folhado, mas se vier um ônibus turista ali, eu quero ver onde para. Né? Não tem onde parar, né? Não tem infraestrutura. Nenhuma. Sim. Então, mas eu acho que é um primeiro passo. O importante é que não aceitamos a forma como o projeto foi colocado, né? Exigimos as mudanças realmente foram atendidas, e eu digo mais, não foi pelo vereador Wagner, foi mais pela pressão dos próprios, de alguns vereadores, né? lá dentro, e também das entidades sindicais, da qual a gente agradece aqui a colaboração de todos. Né? O STL enviou um ofício para todos os vereadores, alertando os problemas desse projeto sem o respeito à negociação coletiva do setor do comércio. O setor do comércio,
ele funciona como um relógio em Limeira, está tão bem a relação entre o Sinecol dos trabalhadores e o Sicomércio patronal, os acordos são duros, são tensos, mas sempre acabam ocorrendo e os direitos dos trabalhadores sempre respeitados. Não sei por quê. Não sei por que fazer um projeto e jogar todo esse trabalho aí de décadas no lixo, né? E eu tô vendo, assim, algumas pessoas se manifestarem, Reginaldo, o que é incrível, a cabecinha do ser humano, o cara dizendo que o sindicato é do contra. Ora, pro sindicato, a geração de empregos é muito mais importante do que para o patrão. Com certeza. Muito mais importante gerar empregos e desenvolvimento do que para o próprio patrão. Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde, Solano. Boa tarde, Júnior, aos ouvintes, né? André. Então, as pessoas fazem um carro de batalha com pouca coisa. Nós estivemos algumas vezes lá na Câmara e uma das vezes que nós fizemos uso da tribuna e, pasmem, a nossa situação de demonstrar que os vereadores que estavam ali, eles não tinham conhecimento do que era um ACCT, do que é um ACT, do que é um acordo coletivo de trabalho. Nós fizemos algumas explanações e, como o Júnior colocou aqui, parabéns aos vereadores que pressionaram e que mudaram as regras que o outro queria colocar. Então, o sindicato não é contra a contratação de trabalhadores, não é contra o funcionamento. O sindicato é contra a exploração, o desrespeito à legislação. Isso sim, com certeza ele é contra. E a criação de emprego só vai beneficiar a cidade e o sindicato e toda a população. Então, a única observação que eu faço aqui, eu tive vendo a matéria no jornal também, que agora vai para a redação. Sim. Temos que ficar atento na redação final, do texto final agora, para que contemple realmente tudo aquilo que foi postulado, negociado e duramente conquistado. Então, seu Solano, o Paulo César da Silva, presidente do Sinecol, Sindicato dos Comerciários de Limeira e Região, lutou tanto para estabelecer compensações. O setor de supermercados, ele trabalha no domingo, trabalha no feriado, o setor de shoppings também, né? E o sindicato pena, labuta para conseguir fazer essa compensação, essa proteção dos direitos do trabalhador, especialmente desses setores. Aí vem um projeto municipal e dane-se para isso, né? Complicado. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, principalmente os trabalhadores do setor de joias. Esses trabalhadores tão sofridos, né? Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, André. Eu quero parabenizar. Nós vem acompanhando aí a luta do Paulinho. Quero parabenizar o Paulinho, um guerreiro aí, não baixou a guarda, no bom sentido, foi a luta em defesa do trabalhador. Sem truculência, foi lá, conseguiu pelo menos suavizar mais. Quer dizer, o melhor seria, como os companheiros aqui já falaram, né, ter uma infraestrutura, a cidade está pronta para receber, a Costa e Silva está pronta ali para receber esse projeto aí, né? Porque o que a gente vê, e o Paulinho vinha batendo nisso, cadê as creches? Como é que fica essas mães que vão trabalhar, que vão ficar até determinadas horas? Onde é que vai deixar seus filhinhos? Se o horário do funcionamento for à noite, tem que ter creche noturna. Exatamente. Né? E nós queremos também um ponto que bateu muito, que o Paulinho bateu muito. Vai gerar emprego? Ótimo, ótimo. Nós não queremos ser truculento, nós estamos querendo o mínimo para os trabalhadores, né? Sim. Qualidade de vida, trabalhar com dignidade, né? Então, eu quero parabenizar o Paulinho, sim, sua equipe, também a União Sindical, que nunca deixou o Paulinho sozinho, é um por todos, todos por um, né? E é isso o nosso lema. E eu acho que só não foi mais natural, Júnior, pela
eu acho que o vereador Wagner Barbosa mostrou claramente que a intenção dele era boa, mas ele não é do ramo, né? Assim, a dificuldade dele conversar com o Paulinho, eu acho que ele nunca conversou com um sindicalista. Eu acho que ele não conhece a dinâmica de uma negociação salarial, por exemplo. Tem diversos momentos onde ele não quis receber o Paulinho, não quis receber o STL, e a gente via que o projeto, se você for ver, ele vai ao encontro, né? Ele vai na direção de um anseio da sociedade. Tava fácil. O Reginaldo falou aqui, né? Quer dizer, é um desconhecimento do que é um ACT, um Acordo Coletivo de Trabalho, uma CCT, uma Convenção Coletiva de Trabalho. Tá tudo bem, o vereador pode até ser não ter obrigação... Um neófito. De saber, mas pelo menos atende o sindicato, porque o sindicato encaminhou um ofício pedindo a reunião. Esclarecimento. O Reginaldo, ele é advogado, eu não sou advogado. Tem muita coisa que eu tenho que, às vezes, recorrer a ele. Reginaldo, o que você acha disso aqui? Eu não sei, cara. Ninguém é obrigado a saber tudo. Agora, a falta de diálogo, a falta de ter o tato, de conduzir essa questão, que é uma questão muito... Porque mexe com a... Não é questão da economia só. Mexe com a vida da pessoa. Mexe com a família da pessoa. Entendeu? Então, hoje hoje os pais... O pai e a mãe trabalham. A maioria, entendeu? Então essa é uma grande dificuldade. E o desconhecimento não passa só por aí, né? E o pessoal tem que vocês vão ver aí no jornal, quer dizer, uma das alegações do vereador Wagner é de que a lei é permissiva. Ela não é obrigatória. Ela é permissiva para a empresa, não é para o empregado. O empregado não tem permissão, não é opção dele. Né? A opção é da empresa. Ou aceita ou tá fora. A permissão é para a empresa. A empresa ela pode ou não. O empregado não. Se a empresa optar pela ampliação do horário, ele tem que ir, o empregado. Então, olha para o outro lado. Ironia à parte, duas coisas que mostram que, coitado, o Wagner, ele realmente não conhece o métier. A assessoria dele, né? A assessoria dele também. Quando ele falou que o projeto pode criar 40 mil empregos. Olha, Wagner. Eu brinquei com o Paulinho. Eu não consigo. Eu falei, Paulinho, aquele clube seu vai ser pequeno. São 15 mil trabalhadores no comércio hoje. Você acha que uma ampliação dessa, peço a você que está em casa, conseguiria gerar 40 mil empregos em Limeira, né? É no calor. Acabou falando. E não vai gerar um emprego. É que a pessoa fala assim, você é muito pessimista, negativismo. Não, nós somos realistas. O Wagner é otimista demais, né? Gente, pode gerar alguns empregos? Pode gerar alguns empregos se for respeitada a jornada, como o Júnior falou, jornada de 6 horas, consequentemente vai ter mais jornadas, mais contratação. Mas, gente, escrevam isso. Não vai haver contratação. O que vai haver é a conciliação. Trabalha-se um período, um horário, folga-se outro, trabalha-se depois. Vai fazer um revezamento com os trabalhadores. Para quê? O empregador, o capitalismo selvagem que existe aí, ele não vai investir, ele quer ganhar, gente. Por que ele vai abrir até mais tarde? Para ganhar mais. Se ele ganhar, ele até contrata, né? Mas não, inicialmente... Não... Mas, inicialmente, eu volto a falar, o povo ainda não está preparado para ficar lá comprando. Hoje tem a reportagem, 13 milhões de desempregados, 60 milhões de desocupados. Nós não temos dinheiro para comprar hoje em dia. Sim. Então, as lojas vão abrir, vai ser um período aí preparatório. Nesse período, como o Júnior colocou, vai ter que se fazer as infraestruturas para chegar... De onde vai vir o dinheiro? Vai ter que vir de fora, de outros municípios. Aí trazer os ônibus, descarregar o pessoal, como faz lá em Ibitinga, como faz em Serra Negra, como faz em Pedreira, onde já tem essas aberturas aí. Então, gente, o sindicato fez o papel dele, defendeu os interesses da categoria e não foi o truculento, como o Solano colocou aí. Fez a obrigação. Infelizmente, pessoas despreparadas tentam nos representar e aí surgem esses contratempos. Olha só, o João Vicente Goulart está chegando. Eu queria ressaltar aqui para as pessoas que puderem fazer algum comentário, alguma análise, que o programa
de forma legal, de forma a respeitar a legislação eleitoral, está aberto a todos os candidatos à presidência da República que quiserem participar. Vale até uma consideração, nós tivemos a visita de um candidato à presidência da República recentemente, não vou citar o nome dele, para não ferir de nenhuma forma o princípio da isonomia. O fato é que este candidato não quis vir ao programa. O João Vicente Goulart nos ligou, pediu para participar do programa Hora do Trabalhador e ele vem vindo aí para conversar com a nossa audiência. Lembrando que às 7h30 da noite ele vai bater um papo com estudantes da Unicamp, com professores e com toda a comunidade. O evento é aberto na FCA, na FCA a partir das 7h30 da noite. Ditadura e democracia no Brasil. Ditadura e democracia no Brasil, um tema que infelizmente é atual, né? O João Goulart, cujo pai sofreu na pele o que é a dureza de um golpe militar. Antes dele chegar, deixa eu rapidamente primeiro mandar um abraço, os abraços aqui, né? Porque talvez a gente não tenha tempo de fazê-lo quando ele chegar. Um abraço para a manifestação política da Ana Cristina Peinado Lopes. Um abraço, Ana. Manifeste-se mesmo, é isso aí. Um abraço para Maria de Lourdes Correia. Boa tarde aí, tudo de bom para vocês. Um abraço para o Paulinho Silva, Paulo César da Silva. Boa tarde, pessoal. Um abraço para Camila Solano. Boa tarde a todos. Um abraço para Camila. Um abraço para o Fabiano Burger. E um abraço para o pessoal que acompanha o programa Hora do Trabalhador. Vamos dar uma reduzida hoje para a gente não perder o timing. Eu já pulo rapidamente para as vagas oferecidas pelo PAT de Limeira, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Limeira, para amanhã. Atenção, você que está desempregado. O PAT oferece amanhã as vagas de auxiliar de gerenciamento de risco. É preciso experiência, ensino médio completo e ter conhecimento em sistemas de rastreamento, rotas de transporte e processos de seguradoras de transporte de cargas. Olha que vaga específica. Operador de pá carregadeira. É preciso experiência, ensino médio completo, além do curso de NR10, NR13 e NR35. Subgerente de loja. É preciso experiência, ensino médio completo e, enfim, é área de bares e lanchonetes, hein? Subgerente de loja. Técnico em nutrição. É necessário ter o curso técnico na área. É preciso experiência e ensino médio completo. Ensino médio completo é o curso técnico na área de nutrição. Para terminar, uma área que sempre contrata bastante importante para as empresas, técnico em segurança do trabalho. É preciso experiência em ensino médio completo, além de curso técnico na área. NR serão um diferencial. O PAT fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. E para pleitear uma vaga no PAT, você precisa levar os seus documentos pessoais e sua carteira de trabalho. Seu voto, instrumento de mudança. Nós estamos divulgando os candidatos a deputado federal e estadual domiciliados em Limeira que aderiram à agenda prioritária da classe trabalhadora, uma série de 22 compromissos com os trabalhadores, entre eles a revogação da reforma trabalhista do Temer, a não aprovação da reforma da Previdência do Temer, a reprovação da emenda que congela gastos em saúde e em educação por 20 anos, o estabelecimento de jornada de trabalho semanal de 40 horas, a revogação da lei da terceirização, que tanto desarranjo pode causar aí as relações de trabalho no Brasil. Esses sete candidatos a deputado federal ou estadual por Limeira assinaram
a agenda prioritária da classe trabalhadora. Nós estamos divulgando um por dia no nosso site, ustlmeira.wordpress.com. Você acessa digitando USTL no Google e pelo nosso Facebook também. Temos outdoors na cidade anunciando a campanha, estamos distribuindo material impresso e o objetivo é contribuir, Arthur Bueno Júnior, para o debate e para a participação política da população. Eu acho que eu vou trazer aqui, Arthur Bueno Júnior, o diretor da zona eleitoral, Ótimo. que venha falar sobre a questão de urnas. O pessoal está se pegando aí numa possível questão de legitimidade das urnas, fraude. Já foi falado, precisou vir autoridades, o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, dizer que não tem nada a ver, né? O sistema é reconhecido em todo o mundo, o sistema de urnas eletrônicas no Brasil, mas a gente quer trazer, eu acho que eu vou trazer o chefe da sessão eleitoral para explicar exatamente como é que funciona uma urna eletrônica. Tá chegando aqui aos estúdios, ao estúdio, né, da Rádio Educadora, o estúdio do programa A Hora do Trabalhador, o candidato à presidência da República pelo Partido Pátria Livre, o João Vicente Goulart, a quem eu dou o meu boa tarde e agradeço pela sua visita aqui a Limeira e ao nosso programa. Valeu. Muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço concedido aqui pela Rádio Educadora. Para nós sempre uma satisfação, mais uma vez, estar aqui em Limeira, nessa nossa caminhada difícil que é encarar aí, levar o nome do Partido Pátria Livre com uma candidatura à presidência da República, num momento em que o Brasil atravessa aí uma grave crise política, uma grave crise socioeconômica, e nós temos aí esse compromisso de atravessar o Brasil, não é, nessa disputa tremendamente antidemocrática com os partidos em formação, em construção, mas sempre é uma grande honra estar aqui em Limeira. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Ô João, hoje você vai dar uma palestra lá na Unicamp, né, na Faculdade de Ciências Aplicadas, sobre ditadura, e é um tema que diz respeito especialmente à sua história, a história do teu pai, mas um tema que assustadoramente ganha de novo corpo e começa-se a pensar na possibilidade de que candidatos possam trazer de novo a quebra do regime democrático. Aliado a isso, a gente está vendo uma campanha bastante polarizada e, num certo sentido, bastante violenta. E a gente teve um episódio em especial de facadas, né? O candidato Jair Bolsonaro foi esfaqueado recentemente e a própria discussão tem sido muito exacerbada, muito polarizada. Como é que você vê o Brasil, vamos dizer assim, independente de quem se eleja, o Brasil a partir de 2019, como é que você está sentindo o clima pelas suas andanças pelo Brasil? Olha, realmente nós vemos um clima de divisão ideológica muito pronunciado e, lamentavelmente, nós presenciamos um discurso de ódio muito aprofundado nessas eleições. E democracia não é para aprofundar o ódio. Democracia é um estilo de governo que você tem que aprender a conviver com o pensamento diverso. A democracia é o único sistema de governo que nos permite avançar, inclusive com composições, não é? Inclusive composições antagônicas politicamente. Quanto à ditadura, sempre me perguntam essa questão da ditadura, até por uma tradição de ter vivido no exílio por longos anos, perdido meu pai no exílio, que morreu no exílio antes da concessão da anistia aqui nesse país, e morreu lutando pela democracia, pela liberdade, pela justiça social desse país, e se tornou
né? A história assim o quis, o único presidente constitucional do Brasil a morrer no exílio nessas condições, lutando pela liberdade sem poder retornar à sua pátria. E preocupa muito realmente nós termos alguns setores, né? Hoje, principalmente alguns jovens que eu vejo clamar pelo retorno da ditadura, quando não conhecem o que foi o período ditatorial. Quer dizer, nós tivemos uma ditadura durante 21 anos, né? A ditadura traz opressão, traz perseguições, traz exílio, traz sequestros, mortes, torturas, falta de habeas corpus, censura prévia dentro das redações. É uma série de infinitas possibilidades, infinitas pressões contra a democracia, pressões contra o ir e vir, não é? Contra o povo que prega a liberdade, que prega a democracia. E é um contrassenso muitas vezes, né? Nós temos aí um candidato que se é candidato democraticamente à presidência da República, e isto é um direito, não é? Dentro da democracia, ele ser candidato, como é o candidato Bolsonaro, que teve esse episódio de atentado, o qual nós repudiamos veementemente, mas é um contrassenso ele ser candidato pela via democrática e os seus seguidores pregarem a volta à ditadura. Então nós temos que ter no Brasil um grande debate sobre democracia, sobre liberdade, sobre direitos humanos, porque esse país passou 21 anos de ditadura e não foi só todas estas perseguições, as mortes no exílio, aqueles que tombaram nesse caminho pela liberdade, não foi só essa tristeza que houve, esse massacre contra certas pessoas que queriam se rebelar contra aquele regime. O pior de tudo isso é que a ditadura trouxe em 2 gerações, produziu em 2 gerações uma completa estagnação política, de raciocínio político. O Brasil viveu nesse momento, retomou, não é? Retirou a educação freiriana, por exemplo, no nosso país, que é aquela educação que cria seres humanos para serem brasileiros, e, lamentavelmente, nós vemos hoje esse discurso de volta à ditadura, de volta do militarismo, agora, talvez em outras condições. Eu vejo profundamente preocupado essa situação no Brasil, porque quem emergir das urnas em 2018 terá a responsabilidade não de continuar provocando esse discurso, e sim de pacificar a nação brasileira. Reginaldo. Em cima dessa pacificação, candidato, eu gostaria até de fazer um questionamento, uma pergunta para saber o projeto do candidato. Como falou, eu particularmente sofri um pouco o tempo da ditadura, né? Nas escolas nós tínhamos aula de organização social política. Atualmente nós não temos mais nenhum quadro na escola que ensina isso. Esses jovens que desconhecem essa situação, não é fruto já da falta de orientação dentro das salas de aulas? Sem dúvida, eu acho que nós estamos criando, e a reforma educacional que não foi feita em 64, que nós temos que fazer hoje no Brasil, ela hoje está sendo conduzida não para uma educação eminentemente nacional, de conhecimento cultural. Em 1964, aqueles mais antigos que estão nos escutando sabem que o Brasil vivia uma efervescência cultural naquele momento que exigia, né? Se cria a Bossa Nova, se cria o Cinema Novo do Glauber, se cria o Teatro de Arena. O Brasil discute o seu destino nas universidades, nas igrejas, nos sindicatos, nas associações de bairro, se discute nos DCEs e se cria a ideia de termos uma educação nacional, de termos uma cultura unificada. E hoje o que nós estamos vendo, inclusive, de grave consequências para a nossa nacionalidade, para a nossa cultura nacional, as nossas universidades, inclusive as universidades
privadas, esses grupos americanos, aí a Croton comprando 4, 5 universidades brasileiras, e nós estamos formando, esses formandos que estão saindo dessas universidades, nós estamos criando entes de mercado, e não brasileiros voltados para a sua nacionalidade, para a humanidade, para a solidariedade. Esse é um grande desafio de uma nova reforma universitária, porque nós temos que trazer de novo a unificação de nossa cultura. Nós não podemos valorizar só o que é do exterior, só vale aquele que é de mercado. E, paralelamente a isso, nós estamos vivendo a financialização dos seres humanos. O que é a financialização dos seres humanos? É o sistema financeiro tremendamente embutido dentro de nossas vidas. Então, a flexibilização que houve da reforma trabalhista, cada vez mais flexibilizando os direitos dos trabalhadores. Daqui a pouco, nós que defendemos a CLT, nós somos um partido que abarca toda a história do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo, e não poderíamos estar aqui falando em Getúlio, falando em Jango, falando na educação que Brizola quis implantar nesse país, se nós fôssemos a favor dessa reforma trabalhista. E o que acontece nessa financialização da vida do ser humano? Ele fica com medo, a legislação permite, ele fica com medo, ele deve no cartão de crédito, ele deve no cartão do supermercado, ele deve no cartão desses grandes magazines, e é um novo sistema de escravizar o trabalho humano, porque ele fica dependente, se ele sair dessa roda, ele fica dependente dessa flexibilização que no futuro, se não é já agora, em poucos anos, vai permitir que ele venda as suas férias, que ele venda o seu 13º, que ele receba o mesmo salário trabalhando mais do que 8 horas, e isso nós temos que combater. Nós queremos um país solidário. Para nós termos um país solidário, nós não podemos ser a favor desta reforma trabalhista. Candidato, a gente teve, além da reforma trabalhista, nós tivemos a aprovação da lei da terceirização e, indo na sequência, mesmo que não se refira ainda na área trabalhista, a PEC de congelamento, a emenda constitucional de congelamento dos gastos em saúde e educação por 20 anos. Como fazer com essa herança em chegando ao Palácio do Planalto? É possível traçar como fazer reverter todo esse processo tão negativo aos trabalhadores e à população de modo geral? Qual que é a sua postura diante disso? Essa é uma das primeiras coisas que, sendo quem for o presidente, tem que... Porque uma lei é uma reforma absurda, essa PEC 95. Veja só, nós somos um país que crescemos 2% a nossa população ao ano. Você engessa o orçamento, que é a esperança de 40 milhões de novos brasileiros daqui a 20 anos. Como é que você insere 40 milhões de crianças no mesmo orçamento para a saúde pública, para segurança, para educação? Quer dizer, o que fizeram com esse engessamento do orçamento é um verdadeiro crime contra as nossas crianças. Eu lembro quando conversava várias vezes, os privilégios desse país estão sendo todos para o sistema financeiro. E eu me lembro quando eu conversava com meu pai, com o meu tio Leonel Brizola, que dizia, num país, privilégios é só para as nossas crianças. E aí eu lembro de Darcy Ribeiro, que há 20 anos atrás ele dizia o seguinte: se nós não construirmos escolas nesse país, estaremos construindo presídios. E é o que nós estamos vendo na violência que cada dia mais está incontrolável em nosso país. Agora, como fazer isso diante de um Congresso Nacional que aparentemente terá pouca renovação? É um dos piores congressos da nossa história, formado por gente não só corrupta, como retrógrada, né? Como é que a presidência da República lida com isso para revogar leis, muitas vezes precisando de maiorias constitucionais, né?
Bom, uma das coisas que nós temos que renovar é o Congresso Nacional e, numa segunda etapa, fazermos uma reforma política. O acesso ao Congresso Nacional, eu sempre digo o seguinte: nós demoramos 21 anos para retirar a ditadura. Chegamos à Constituinte de 88, que foi uma Constituinte cidadã, e criamos muitos direitos, uma Constituinte que realmente... Mas só que nós delegamos isto a uma democracia representativa, não é? Então, todas as nossas funções é votar a cada 4 anos e os parlamentares que ali chegam nos representarão. Nós temos que partir para um acesso a esse parlamento diferente. O que acontece hoje com esse Congresso que se tornou, salvo raras exceções, vamos dar algumas, né? Exceções aqui, que não todo congressista é corrupto, mas veja só, a grande maioria, mais de 300 parlamentares que criaram e dividiram um fundo eleitoral de 1,7 bilhão. Quer dizer, são os 4, 5 maiores partidos que dividem esse fundo para quê? Para se autoprotegerem, continuarem tendo, não é, uma justiça privilegiada, um fórum privilegiado, porque são eles que estão indiciados, ou processados, ou investigados. Então, o que aconteceu com a nossa democracia? Nós deixamos que ela fosse tão representativa, e o que aconteceu? Esses deputados desse Congresso Nacional que hoje lá se encontram, eles são mais representantes das empresas que os financiaram do que praticamente do povo brasileiro. E isso nós estamos vendo refletindo aonde? No orçamento público, na arrecadação do Tesouro Nacional. Nesses últimos 5, 6 anos, dobraram as desonerações das empresas, e todas as empresas que financiaram esses parlamentares que lá se encontram. Então nós temos que propor à sociedade brasileira uma democracia mais participativa. Eu acho que está na hora de fazermos uma reforma política. Eu, particularmente, sou partidário do voto em lista, sendo o voto em lista em 2 turnos, ou seja, havendo umas eleições primárias para que o eleitor também tenha condições de bloquear os caciques partidários que podem fazer uma lista apenas com os nomes daqueles que lhes interessa. Haveria uma eleição primária e só iriam para o segundo turno as listas que realmente fossem aprovadas nessas eleições primárias. Isto acrescentaria o quê? O valor ao partido. Se votaria nos partidos e não nas pessoas. Daria-se mais importância ao projeto partidário. O eleitor votaria primeiro conhecendo o programa do partido, as propostas do partido, e não apenas aquilo que a pessoa pensa ou a pessoa que ali chega de diferentes partidos. Inclusive, esta proposta permitiria às mulheres desse país, que são 54% das eleitoras, terem mais condições de ocuparem o parlamento, porque se poderia fazer a lista um homem e uma mulher, Ou seja, nós equipararíamos a relação de forças entre mulheres e homens. Agora, evidentemente que isso é um processo lento de debate com a sociedade, de consulta popular, porque é um processo que, evidentemente, esse Congresso não vai admitir. Esse Congresso, se repetir esse Congresso, é um Congresso que se acostumou, não é? Ao toma lá da cá, esta é a realidade que nós vivemos hoje no Congresso brasileiro, mas aí nós vamos ter que... Eu sempre digo o seguinte: lá naquele Palácio do Planalto, o Oscar Niemeyer fez aquele parlatório lá, não foi para uma vez cada 4 anos o presidente tomar posse. Aquilo ali é para prestar conta ao povo na praça que está do lado do Congresso Nacional. Então eu acho que esta participação, se nós colocarmos o povo na praça, como Jango queria em 64 e dizia, inclusive, a praça que é do povo e só o povo pertence, nós teríamos um Congresso mais ágil nas decisões favoráveis ao povo brasileiro. André, ainda primeiro candidato, seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado. A Hora do Trabalhador. Ainda nessa linha da necessidade de renovação, a União Sindical, no final do ano passado,
nós já havíamos feito esse debate entre os sindicatos da necessidade de haver mudança na composição. Não que o setor empresarial, a bancada do boi, da bala, não tenha que ter suas representações lá, mas tem que ter um mínimo de equilíbrio, coisa que nós não estamos encontrando hoje, né? E nós iniciamos uma campanha aqui em Limeira, né? A campanha Seu Voto, Instrumento de Mudança. No sentido, porque aqui nós temos encontrado, pegamos a eleição de 2016, as eleições de 2016. Aqui em Limeira nós tivemos quase 40% entre votos nulos, brancos e de quem não compareceu às urnas, quase 40%. Em São Paulo, muita coisa em São Paulo, se somar os votos brancos, nulos e os abstenções, ultrapassam os votos do prefeito eleito em São Paulo. Então nós temos um cenário também que vai dar consciência de iniciarmos um trabalho, que nós já iniciamos aqui em Limeira, da necessidade do voto. Então, como que o candidato também vê essa questão? Para mim, a democracia, as instituições, a classe política, ela está em xeque, né? Eu acho que há necessidade de se propor alternativas como essa que o candidato está colocando agora, para que a gente possa resgatar, né, a democracia, o direito do voto, a obrigação do voto, né? Olha, eu vivi em vários países por força do nosso exílio e eu tenho visto que esses processos de desencanto com os políticos, que é o que nós presenciamos hoje, que geram essas imensas, abstenções isso é descrédito nos políticos, e eu acho que a população tem todo um grau de razão ao ter o descrédito na classe política, uma vez que nós vimos o que aconteceu nesse país, de desmandos, de exercer política com dinheiros oriundos de negociatas em empresas estatais, em empresas... Enfim, eu acho que nós temos que compreender esse sentimento do povo brasileiro, mas nós temos que nessa nossa caminhada, a caminhada de cada um, do deputado, do senador, do deputado estadual, do deputado federal, do candidato a presidente... Nós temos que ter essa visão de dizer ao povo brasileiro que nós precisamos resgatar o Brasil e aproveitar estas eleições de 2018, porque elas vão legitimar uma saída, seja ela definitiva ou transitória. Nós vamos continuar a proteger a democracia. Quando me perguntam, a ditadura é uma possibilidade de retorno? Eu particularmente acho que não. Eu acho que as situações mudam muito de épocas. 64 foi uma, hoje nós temos um espaço temporal. Agora, o que nós temos que ver é que os atores muitas vezes são os mesmos. Sim. Os atores que lá em 64 impediram o prosseguimento da luta nacionalista, eles estão presentes até hoje. Lá nós tínhamos um Congresso altamente suspeito, que inclusive declarou vaga a presidência da República, legitimando o golpe de Estado militar que estava na rua. Lá naquele tempo nós tínhamos a Fiesp, que fez a Marcha da Família por Deus e pela Liberdade, só que trouxeram um padre Peyton, padre americano. Hoje nós trouxeram um pato, ultimamente, um pato amarelo. Nós tínhamos a grande mídia que comprou através do IPES, do Instituto que foi criado, presidido pelo Golbery, comprou centenas de redações de jornais que se posicionaram contra o governo brasileiro. Então, o governo constitucional, diga-se de passagem, e criaram todo um ambiente de desestabilização, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, os atores são mais ou menos os mesmos. Nós temos que conscientizar a população que nós não podemos perder a democracia. Por mais defeitos que ela tenha, a democracia é o único sistema político que pode nos permitir avançar com divergências ideológicas, mas com compreensão entre uma parte e outra, fazendo o país avançar. André, essa é uma colocação. Em cima do senhor falou que nós devemos aceitar. Estou falando dos jovens ainda, estou falando dos votos
brancos, nulos e a abstenção, né? Temos que aceitar essa situação. Eu não consigo aceitar muito isso, mas por isso que nós temos que também trazer uma mensagem para aqueles que não vão votar, que o voto é um instrumento de mudança. Sem dúvida. Que ele tem que ir até a urna e votar, porque essas abstenções que teve geraram multas. A multa é R$ 3,53, mas o total de multa foi 90 milhões. E esses 90 milhões foram revertidos para os partidos. Então, quer dizer, a não ida dele ao voto financia esse pessoal que está lá ainda. Então, nós temos que protestar, mas temos que ir lá na urna protestar e não se ausentar. Mas o mais importante também, né, é deixar esclarecido da importância, não é pela penalidade no bolso, não é? No bolso é a consciência, conscientizar esses jovens, essas pessoas que estão tão desacreditadas na política, né? Conscientizar, porque nesse desespero, a situação que está o nosso país, começam a pensar em Salvador da Pátria. E Salvador da Pátria, nós já tivemos muita experiência mundial, né? Foi lá na Alemanha, foi na Itália, aqui mesmo no Brasil, que passaram, em 64, passaram informações, as fake news da época, não é isso mesmo? Passaram e fizeram e caçaram um baita de um presidente, e depois a própria TV aí que já se pronunciou, que viu que deu mancada. Besteira. Fez besteira. O presidente da grande emissora aí, né? Viu que fez de mancada, não era que ele fez, né? Eu acho que nós temos que realmente mostrar aos eleitores que em política os espaços não ficam vazios. Exatamente. Os espaços em política nunca ficam vazios. Esta situação que nós vivemos hoje, em parte, é culpa nossa, de eleitor. Fomos nós que construímos esse Congresso, fomos nós que chegamos a esta situação. E nós temos que ver nestas eleições a importância do voto, porque se nós não ocuparmos o espaço, os outros ocupam o espaço que nós deveríamos. Depois não adianta reclamar, ficar reclamando quando não participou. Então, a importância do voto é como tu dissesses, é a consciência do voto. O voto é aquele que pode mudar uma situação que você, eleitor, não está conforme. Então, é o instrumento que você tem para mudar a situação de seu país. Então, o voto tem que ser de origem de nossa consciência e não de origem de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Eu acho que nós devemos ter essa consciência de que só o voto dentro da democracia é um instrumento de mudança. E para isso, como o seu tio falava, não é? Educação. Não é? Eu tive o prazer de sentar com o Leonel Brizola, lá, tive esse privilégio, né? Tive esse privilégio. E cheguei a conversar com ele. Então, ele já falava isso. E chegou a implantar lá no Rio Grande do Sul. E no Rio de Janeiro, ele fez 504 CIEPs, escolas de altíssima qualidade para crianças que não tinham condições. A criança chegava no CIEP de manhã, tomava café, horário de tempo integral, fazia os seus estudos, almoçava, tinha quadra de esporte, tinha até piscina. Mas as elites, às vezes, não gostam de olhar uma criança da favela, uma criança tendo... Para que tudo isso, diziam? Para que piscina? Porque tenho que controlar porque só as crianças, como dizia a Brizola, só as crianças merecem ter privilégios. Candidato, vou te apresentar apenas o número. Acho que não vou nem fazer a pergunta. Últimos dados sobre desemprego do IBGE. Desemprego cai para 12,3% no Brasil, mas ainda atinge 12,9 milhões de pessoas. Vou perguntar o que fazer. Não é só os 12,9 milhões, nós temos o subemprego
E aqueles agora criaram ainda aqueles que desistiram de procurar emprego, que isto chega na ordem de 24 milhões. Se nós temos 24 milhões de pessoas desempregadas, sem uma alternativa, você multiplica um pai de família desses por 4 pessoas. Nós temos 100 milhões de pessoas aí que estão ou no subemprego ou sem emprego, e nós temos que ter uma posição para gerar uma esperança nisso. E nisso, nós, do Partido Pátria Livre, nós só acreditamos numa proposta de mudança econômica, uma proposta de mudança para a nação, que é a distribuição de renda. E no nosso entendimento, nós temos aí 25 anos que nós viemos crescendo 2% do PIB ao ano. E se nós crescemos a população 2% ao ano, nós estamos praticamente com um crescimento estabilizado, zero, nesses 25 anos, e continuamos a falar o discurso neoliberal que tem que fazer o ajuste fiscal e fazer o ajuste fiscal. Só que o ajuste fiscal está vindo só em cima dos trabalhadores, em cima do olerite do trabalhador, em cima daqueles que estão sindicalizados, que agora inclusive estão exterminando com os sindicatos para ter uma negociação direta onde o trabalhador possa negociar e vai negociar em situações completamente desfavoráveis a ele. Então nós estamos vendo aquele processo de financiarização da vida, que eu chamo, porque é uma coisa que as pessoas vão entregar cada vez mais os seus direitos com medo de perder o mínimo que tem, e aquele direito de proteção que eles teriam através da CLT já não terão mais. Agora, a distribuição de renda, no nosso entendimento, só se faz via salário. Quando você distribui renda em muitas pessoas, a renda fica no Brasil. Ela retoma a produção, ela retoma. Você gera o aumento salarial, você está gerando o poder adquisitivo do salário. Ao gerar o poder adquisitivo do salário, você gera a demanda que está estagnada. Hoje nós temos o nosso parque industrial de 25% a 30% do nosso parque industrial completamente parado. Eu visitei fábricas que tinham 1.600 funcionários aqui em São Paulo, ali na região do Grande São Paulo, de Guarulhos. Hoje estão com 600, ou seja, temos uma capacidade ociosa de produção da ordem de 30 e tantos por cento na indústria brasileira, e nós continuamos ouvindo que a proposta de alguns candidatos a presidente é trazer o dinheiro, os investimentos externos. Investimento externo é para fazer balança, né, de superávit, e aí gerar um superávit em dólar. Sabe para quê? Como publicou o G1. Tem 60 mil brasileiros que têm 500 bilhões de dólares legalizados no exterior. 500 bilhões de dólares, 60 mil brasileiros, são 2 trilhões, gente. 2 trilhões de reais que saíram desse país. Ou nós vamos propor o desenvolvimento de nossa economia via mercado interno, ou esse país vai estar cada vez mais na mão do mercado financeiro. Nós não podemos mais admitir que o Brasil pague dos 380 bilhões dos juros do serviço da dívida, que exporte 175 bilhões de remessas de lucros para o exterior, que tenhamos uma sonegação que ninguém cobra de 500 bilhões de sonegação fiscal. Nós temos que tomar uma posição para que esses recursos voltem para o desenvolvimento, voltem para que o Estado tenha a capacidade de desenvolver e trazer o pequeno e médio empresário novamente para a produção. Candidato, a segurança pública é naturalmente, a princípio, uma responsabilidade dos Estados. Mas o crime organizado, cada vez mais poderoso, está conclamando a ação do governo federal. Qual que é a sua proposta nesse sentido? Olha, nós somos... Tem candidato... Eu quero dizer o seguinte, com certeza não é dar uma arma para cada família brasileira, né? Com certeza não é por aí.
Imagina você se uma mãe, né, que esteja com um filho tem uma arma quando vierem assaltar uma residência ou algo parecido. A responsabilidade da segurança não é ter armas. Imagina você, o que é um cidadão de bem? Cidadão de bem pode andar armado. Os trabalhadores não são cidadão de bem? São. Então vamos imaginar os trabalhadores armados fazendo uma reivindicação dentro da fábrica, em vez de reivindicar na porta da fábrica, em vez de fazer greve, vamos reivindicar armados o aumento salarial. E isto é um absurdo. Isto é um absurdo, dar uma arma a uma família e dizer, te vira, o Estado está fora. A responsabilidade das polícias militares dos estados e a criação desses grandes grupos é a desigualdade social. Enquanto nós não combatemos, e não é a pobreza, é a desigualdade social. Tem muitos países pobres que não têm a violência que nós temos. Agora, a desigualdade social gera violência. Por quê? Nós estamos perdendo nas grandes cidades, nós estamos perdendo as nossas crianças para o tráfico, para uma série de questões. Por quê? Porque nós não temos a presença do Estado, nós não temos a escola, nós não temos creche, nós não estamos presentes naquilo ali. Quando em 64 o presidente João Goulart quis fazer a reforma agrária, 75% da população morava no campo. E apenas 25% na cidade. Hoje esta matemática, esses números se inverteram. Hoje, o 75%, quase 80%, dependendo, mora nos grandes cinturões das cidades e mora nessas comunidades que não tem assistência. No momento que não tem assistência do Estado, que não tem escola, que não tem a presença do Estado, que não tem cultura, que não tem esporte, que não tem, é evidente que milícias e tráfico tomam conta. Uma das propostas nesse sentido do Partido Pátria Livre, o que é? É a reforma urbana. E a reforma urbana não é tirar apartamento e casa de quem tem, não, as suas escrituras. É dar escrituras para quem não tem escrituras nas comunidades. Porque você dando uma escritura para aquela pessoa que mora lá num barraco bem feito e tal, você vai dar a cidadania, você vai dar um endereço. Ela vai poder ser integrada no sistema financeiro, vai poder fazer um financiamento, botar um pequeno comércio, botar uma barbearia, enfim, você integraliza essa pessoa dentro da nossa cidadania e traz a Constituição. Ele com a propriedade privada, mesmo que seja pequena, do seu lote, ali onde ele já está estabelecido, ele não pode mais ser corrido dali, expulso dali por um miliciano, por um traficante, porque a nossa Constituição obriga a defesa e a proteção dessa pessoa via propriedade privada. Então, eu acho que nós temos... E outra coisa, eu tive uma conversa prolongada, numa conversa assim com o Boldens, que é o presidente dos delegados da Polícia Federal. Tem outros candidatos que propugnam a criação de uma nova força de fronteira para combater o tráfico de armas e combater o tráfico de drogas nessa grande fronteira terrestre que nós temos aí. Mas, nesta conversa, foi muito positiva e muito... o que nós precisamos é uma grande central de inteligência que unifique as informações, tanto das polícias militares dos estados, quanto da Polícia Federal, quanto do sistema prisional, quanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto das guardas municipais, porque somente nós tendo essa informação rapidamente, nós poderemos, vamos dizer, controlar uma pessoa que esteja fugindo lá do presídio de Pernambuco e atravessando a fronteira aqui embaixo em Uruguaiana. Senão nós não vamos ter essa determinação. Eu acho que a violência se combate, primeiro, com a presença do Estado e, segundo, com a integração
dessas informações numa alta central de inteligência policial e militar. Candidato, infelizmente o nosso tempo está completamente estourado. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, Passou rápido, hein? lembrando que o programa está aberto a todos os candidatos à presidência da República, de forma igual, isonômica. Isonomia é com a gente. Obrigado pela participação. Muito obrigado a todos, obrigado, Júnior, obrigado a todos vocês que aqui se encontram e obrigado a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco. Para mim foi uma satisfação estar hoje aqui novamente em Limeira e deixar a vocês a palavra de esperança. Eu acho que o Brasil tem jeito sim, o Brasil não pode ser entregue ao capital internacional e nós estamos aí para resgatar as nossas lutas do passado, as nossas lutas nacionalistas. Um grande abraço a todos. Brava gente brasileira. Valeu, Solano, Reginaldo, Arthur Bueno Júnior, João Vicente Goulart, hoje na FCA Unicamp, a partir das 7h30 da noite, falando sobre ditadura militar. Até lá. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical,